Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Caraça. Esses são alguns dos locais que passam pelo imaginário das pessoas quando se pensa em viajar por Minas Gerais. E eles fazem parte do Circuito do Ouro, entre outros destinos. A gente vai conhecer hoje um pouco mais. Bem-vindo ao podcast Uai Turismo. Minas Gerais passou e ainda passa por ciclos extrativistas, do diamante, do ferro, do minério de ferro e do ouro. O do ouro foi um dos mais emblemáticos, o ciclo do ouro. Para conhecer um pouco mais da região do Circuito do Ouro, a nossa convidada de hoje é graduada em Comunicação Social e Gestão do Turismo. Ela atua na Associação do Circuito do Ouro, onde iniciou sua jornada no setor do turismo. Primeiramente como analista de turismo, responsável pelo atendimento e informações turísticas de um dos roteiros da região. Depois ela foi promovida a gestora de comunicação e marketing da entidade. E atualmente ela é a diretora executiva responsável pelas estratégias da Associação do Circuito do Ouro. Bem-vinda ao Uai Turismo, Márcia Martins. É um prazer te receber aqui. O prazer é meu. Obrigada pelo convite, Isabela. É sempre um prazer participar de algum projeto seu, onde eu iniciei toda a minha trajetória no turismo, e eu fico feliz com o convite. Que coisa boa. Conta pra gente, o que é o Circuito do Ouro, Márcia? Assim, a gente ouve falar de ouro em outros locais do Brasil, né? O que é o nosso Circuito do Ouro aqui em Minas Gerais? Então, o Circuito do Ouro é uma região turística mineira, marcada pelo ciclo do ouro, onde a gente costuma falar muito onde nasce Minas Gerais, onde nasce a história do nosso país, as lembranças de história do nosso país, onde se conta o passado. A gente costuma falar que isso nasce aqui na nossa região turística. E é uma região que está conectando vários municípios próximos geograficamente, com uma afinidade histórica, cultural, de natureza, e isso nos permite possibilidades dentro da atividade turística. E conectado com essa parte histórica, religiosa, gastronômica, tudo isso organizado se apresenta como região turística do ouro. Entendi. E aí a associação é a entidade que cuida dessa região turística. Exatamente. Não é isso? Como que é a atuação da associação mesmo? A Associação do Circuito do Ouro hoje é uma entidade com 17 municípios associados. É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos. É uma iniciativa que tangibiliza as políticas públicas de turismo, onde eu costumo falar muito que a associação ela conecta os nossos municípios parceiros ao Ministério do Turismo, à Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. É através dos circuitos turísticos, né? Minas possui hoje mais de 40 circuitos turísticos de maneira organizada, que são aí que tem a chancela do governo do estado para que eles possam trabalhar o território. E o Circuito do Ouro é uma dessas instâncias e que nos permite trabalhar esse território, tanto para tangibilizar as políticas públicas de turismo, mas também permitindo que a gente consiga executar um plano de trabalho estratégico e técnico junto a esses municípios que são os nossos parceiros. Então, os associados são as prefeituras? São as prefeituras. Embora sejam as prefeituras que representem o município perante a entidade, que precisa cumprir as necessidades financeiras, acompanhar o estatuto, fazer aquela parte burocrática para se fazer parte da associação, nós temos um diálogo muito próximo com todo o trade dos nossos municípios. Então, assim, nos permite um diálogo com os empresários, com a comunidade de um modo geral, com as outras entidades que, inclusive, atuam na nossa região do ouro. Entendi. Então, é como se a associação, né, é a entidade que é mantida pelo poder público, pelos poderes públicos, né, das prefeituras, mas vocês conseguem fazer uma articulação com os empresários do turismo, que são os hotéis, bares, né? Restaurantes. A gente facilita, na verdade, né, esse contato da gente dentro do território. Porque quando a gente tem ali um alinhamento com o poder público, é como se fosse uma porta de entrada mesmo do Circuito do Ouro junto ao território. E aí a gente consegue, através dos diversos projetos que a gente vem executando ao longo aí dos 30 anos de existência da associação, a gente consegue resultados bem interessantes aí nos últimos anos. Mas quando a gente fala em Circuito do Ouro, assim, acho que automaticamente na cabeça das pessoas, acho que vem duas coisas, assim, Estrada Real, né, que as pessoas acham que Circuito do Ouro e Estrada Real é a mesma coisa, e Ouro Preto muito forte, porque Ouro Preto é um dos municípios, né? Ouro Preto é uma. Como é que a região está organizada? Assim, o que é a diferença? Você consegue falar para a gente qual é a diferença de Estrada Real e Circuito do Ouro? E como que a região está organizada? Que, né, não é só Ouro Preto. Não é só Ouro Preto. Nós temos infinitas possibilidades dentro da região.
Você comentando da Estrada Real, é interessante, recentemente, nós fizemos até uma apresentação em collab junto com o Instituto Estrada Real, onde nós tivemos a possibilidade de apresentar à comunidade como que cada entidade se organiza e trabalha o turismo dentro dessa região. Então, o Instituto Estrada Real tem a sua própria gestão, faz a gestão da maior rota aí do país, que é a Estrada Real, possui as suas próprias iniciativas, mas que sempre a gente está aí em sintonia, conversando, para fazer alguns projetos em parceria. Tem o próprio Carimbo da Estrada Real, que é um sucesso. As pessoas buscam muito Minas Gerais, buscam muito a região do Ouro por causa do Carimbo da Estrada Real. Que está estratégico, que é né? Super Porque estratégico. ele divide os dois caminhos, né? Exatamente. Eles passam na nossa região. A estrada passa na região do Circuito do Ouro, onde nós temos vários pontos em que é possível a pessoa carimbar. E, enquanto destino, o Circuito do Ouro ele está organizado em 4 roteiros. E esses roteiros pensados aí ao longo dos anos, eles têm temáticas diferentes, porque quando se fala de Minas Gerais, a gente tem ali uma busca orgânica do que se pensa sobre Minas Gerais. A gente logo vem, né? É uma cachaça, um pão de queijo. E dentro cidade histórica. E dentro da nossa região não era diferente. E era sempre um desejo da entidade que trabalha com 17 municípios pensar estratégias que realmente mostrasse a nossa região para além desse óbvio que todo mundo espera do Circuito do Ouro. Então, nós começamos a organizar esses municípios, isso tudo alinhado às cidades parceiras, para que a gente pudesse contar isso além desse óbvio. Então, hoje são os 4 roteiros. O primeiro deles, que foi lançado pelo Circuito do Ouro, é o Entre Serras da Piedade ao Caraça. Que é esse livro aqui que você me deu. Exato. Olha, gente. Vou até tirar o computador aqui. É um livro que foi preparado aí em homenagem mesmo ao roteiro. Tem até um mapa aí do Circuito do Ouro que mostra como a gente estrategicamente apresenta o destino. O mapa do Entre Serras. Do Entre Serras, isso. E o Entre Serras, ele conecta Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas. E é um roteiro que é ligado muito pela essa parte da gastronomia. Tem, inclusive, um estudo do Senac que mostra um pouco de que se nasce o modo de fazer da cozinha mineira dentro do Entre Serras da Piedade ao Caraça. Nós temos aí a parte de natureza, nós temos vários esportes que são praticados aí nos municípios de Barão de Cocais. Por que Entre Serras da Piedade ao Caraça? Porque as cidades elas estão conectadas no meio ali de 2 importantíssimos santuários. Piedade, onde Caeté. está a Nossa Senhora da Piedade, a imagem esculpida por Aleijadinho, em Caeté, e o Santuário do Caraça, onde nós fazemos um trabalho para sugerir que a pessoa inicie o roteiro pela Piedade, passando pelos 4 municípios e finalize no Santuário do Caraça. Então, ele une, né, as Exato. duas pontas. Ele une, estimulando o fluxo que sai de Belo Horizonte para começar o roteiro pelo município de Caeté. Uhum. E o que se tem para fazer aqui? Né? A gente saiu do turismo religioso, aí você falou religião, gastronomia, o trabalho que o Senac fez. E tem dado movimento? As pessoas têm viajado para essa região? Muito. O Entre Serras ele é um roteiro que, como tem esse trabalho de algum tempo, de um posicionamento dele dentro do mercado, a gente percebe que o fluxo, o interesse para ele é muito grande. Principalmente com essa chamada dos 2 santuários, e a gente consegue surpreender o público com as possibilidades dentro dos nossos municípios. Recentemente, agora, com essas tendências do turismo para as experiências turísticas, a gente tem hoje o Ronaldo, em Santa Bárbara, que ele faz um trabalho belíssimo de café com mel, onde ele apresenta o processo do mel, ele mostra aí vários tipos que são possíveis de encontrar na região. Então, assim, o Circuito do Ouro, até mostrando um novo olhar para a atividade, a gente tem trabalhado muito nessas tendências. E uma das exigências que a gente tem percebido do mercado, quando o Circuito participa das feiras, a gente está sempre aí em contato com o público de um modo geral, é essa necessidade de um contato com o destino de um modo diferente. E até inspirado em outros destinos, a gente tem percebido que isso tem atraído bastante os visitantes, para desfrutar mesmo do Entre Serras de um jeito diferente. Olha que bacana. E aí a gente tem um outro roteiro, que é o que a gente pensa em histórico, cultural, que é o Entre Cenários da História. Entre Cenários da História é um roteiro que a gente costuma falar que acaba sendo o mais conhecido pelos municípios serem ali mais populares, que conecta Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana. É um roteiro onde a gente apresenta muito a parte artística, nós temos obras do mestre Aleijadinho, não tem como a gente não falar de Minas Gerais, apresentar o Circuito do Ouro sem falar desse roteiro. Ouro Preto, com vários artistas, Mariana também se mostra aí, inclusive hoje a gente vem trabalhando em parceria com o Estado, com o Destino Veredas e Belo Horizonte, a Rota das Artes, onde o Circuito do Ouro estrategicamente consegue conectar tudo isso dentro do Entre Cenários da História.
Isso é um cuidado, Isabela, que a gente tem achado muito interessante, porque, para além do promocional, o Circuito do Ouro tem trabalhado no seu planejamento todas as ações, inclusive considerando cada um dos roteiros, para que a gente consiga perceber cada vez mais as necessidades de cada um deles. Porque é uma região muito grande, estão dentro ali do Circuito do Ouro, mas a gente percebe que cada roteiro ele tem ali a sua necessidade individual, ele precisa um olhar diferente nosso com as estratégias, e aí esses novos projetos que vêm acontecendo, ele nos dá essa oportunidade de perceber novas formas de trabalho dentro da região. Entendi. O Entre Cenários hoje provavelmente é o que mais recebe fluxo turístico. É o que mais recebe. Ouro Preto é um destino indutor. E ele nos ajuda, inclusive, nessa distribuição para a região do Circuito do Ouro. E tem acontecido isso, de fato? Tem acontecido. Que coisa boa. E aí a gente tem, então, Entre Serras, Entre Cenários, qual que é o próximo? O Entre Trilhas, Sabores e Aromas, que é o nosso roteiro, aí, digamos, o maior. Ele conecta mais municípios com uma distância maior ali, umas das outras. Itabirito, Nova Lima, Sabará, Rio Acima, Nova Lima, Raposos e Santa Luzia entrou recentemente para o roteiro. Falei Sabará? Falou. Sabará. São seis municípios agora. São muitos, né, gente, para não correr o risco de errar. Mas esses municípios, eles estão conectados com a parte de gastronomia. É um lugar onde é possível conhecer Minas Gerais de uma forma diferente nessa parte gastronômica. A gente tem um pastel de angu de Itabirito, que é uma delícia. Mega tradicional. Mega tradicional. E a gente tem a oportunidade de quando a gente consegue levar para os eventos, a gente até brinca de harmonizar um produto de um município com o do outro. Olha que legal. O pastel de angu ele harmoniza muito com o molho de jabuticaba de Sabará. Tem a cerveja artesanal em Nova Lima. Tem as trilhas, as possibilidades de natureza conectando ali Santa Luzia, Raposa e Rio Acima. Então, assim, é um roteiro que tem essas duas possibilidades de um jeito completamente diferente do que as pessoas, às vezes, estão acostumadas e se surpreendem. E isso que é bacana de quando a gente consegue fazer essa apresentação, né? Mostrar esse posicionamento do nosso destino. É muito bacana, porque assim, o trabalho da associação, ainda que seja mantido pelas prefeituras, ele não elimina o trabalho local lá da prefeitura. Não. Né? Então, é um direcionamento que a região dá, mas que o município também ele pode trabalhar a parte promocional dele, porque, por exemplo, quando se fala em Sabará, a gente pensa no barroco mineiro, no religioso. E dentro do Circuito do Ouro, ele é muito mais percebido como gastronômico. Exatamente. Uma coisa não elimina a outra. A gente sempre estimula, na verdade, que os municípios também busquem conectar o trabalho que está sendo feito na base com o trabalho da região. A gente estimula isso. Mas uma coisa não elimina a outra. A gente acredita que ele pode manter a sua linha ali estratégica, mas enquanto região, e para a gente também mostrar ali outras possibilidades para o público, é mais interessante nesse formato. Então, Sabará tem muitos festivais gastronômicos. O próximo agora é o Festival da Jabuticaba, nós temos Ora Pronobis, da Banana, Itabirito também realiza diversos festivais, e tudo isso a gente procura apresentar de maneira bem organizada, considerando cada um dos nossos roteiros. Entendi. E aí falta um roteiro, que é o... Entre Ruralidades e Personalidades. Esse é o menorzinho, conecta Itabira e Nova Era. É um roteiro onde a gente mostra muitas personalidades. Carlos Drummond de Andrade, que é nosso, é mineiro, a gente é bem barrista. Ele é nascido do Circuito do Ouro. Circuito do Itabira, Circuito do Ouro. Drummond, a gente costuma falar que Itabira respira Drummond, sabe? É uma cidade que a gente tem percebido ela com uma veia cultural muito grande, apesar de estar ali dentro do Ruralidades e Personalidades. Ela tem esse ar de cultura. A gente vai ter agora, na próxima semana, inclusive, a Flip por lá. E apresenta tudo isso tendo referências como Carlos Drummond de Andrade. Então, estimula essa... Ainda tem aquele Caminhos Drummondianos? Tem o Caminhos Drummondianos. Como é que ele acontece? Acho legal contar para as pessoas. Existem várias placas espalhadas pela cidade, onde você consegue contemplar várias poesias, vários poemas de Drummond, e são belíssimos. Então, assim, tem a própria fazenda, onde retrata ali a história, onde Drummond nasceu, a Fazenda Pontal. É emocionante, porque as pessoas conseguem chegar lá, às vezes atender um telefone, aí tem Drummond declamando um poema dele. É muito bonito. Assim, a experiência de Drummond em Itabira é fantástica. Itabira também se apresenta como a capital aí do tropeirismo, com Ipoema. Nós temos o Parque do Limoeiro, que é um grande parceiro, enquanto instituição, um grande parceiro do Circuito do Ouro. É um parque municipal? O Limoeiro. O Limoeiro. É um parque estadual. Estadual. É estadual. Então, assim, a gente tem uma parceria com o Limoeiro, nós somos, inclusive, conselheiros do parque atualmente. Então, a gente consegue contribuir de alguma forma, né, junto ao município nessa temática.
e Nova Era. E finalizando ali o roteiro em Nova Era, que é o nosso município mais distante, mas que, inclusive, a gente tem feito uma descoberta lá das experiências turísticas, com outras possibilidades também. Nós temos, de personalidade, nós temos obras de Vieira Servas, na igreja lá de São José da Lagoa. Nós temos a dona Terezinha, que faz um pastel maravilhoso, que é o pastel de São José, que ajudou a salvar a igreja de São José da Lagoa. É uma história belíssima, em que ela, junto com a sua mãe, aprendeu ali um modo de fazer diferenciado do pastel, e com toda essa arrecadação eles ajudaram na reforma da igreja. É um trabalho muito bacana, e a gente costuma falar que ela é uma personalidade contemporânea, né, do Entre Ruralidades e Personalidades. E mostra como que a religiosidade é forte, assim, né? A gente gravou um podcast com o Sérgio, que é o presidente da Fundação Clóvis Salgado, e a gente falou sobre a ópera Devoção, que, assim, não sei se você assistiu. Assisti. Mas, assim, o mineiro, ele se identifica ali totalmente, né? A história me lembrou muito a história da ópera, Márcia, porque a ópera, a Devoção, é a história de um português, né, que saiu de Portugal para o Ciclo do Ouro, foi para Congonhas, né, enriqueceu, adoeceu, entregou toda a riqueza dele para a igreja. Se a gente for pensar de uma maneira contemporânea, igual você falou, a dona Terezinha, ela doou o trabalho dela em função como que a religiosidade é forte em Minas Gerais, né? Nova Era Qual que é o pastel que ela faz? A gente chama de pastel de São José. É um pastel simples, uma massa comum, um pastel frito, mas que toda a história que tem em torno dessa produção, ela enriquece o Entre Ruralidades e Personalidades. E onde que as pessoas podem encontrar o pastel lá? Às quartas-feiras, após a missa, ele é vendido, mas principalmente ali no período da época da festa de São José, onde tem ali um clamor maior, onde o mês todo o pessoal está comemorando o dia do padroeiro do município. Nossa, legal demais essa história da dona Terezinha. A gente vai colocar, viu, gente, assim, no site, esses links, esses contatos para quem, né, para quem quiser ir, para quem quiser visitar, para quem quiser consumir. E aí você falou dos 4 roteiros, e aí você trouxe esse presente lindo pra gente, que é esse azulejo, que a partir do próximo podcast vai estar ali atrás, para vocês verem, vai ficar aqui ilustrando o nosso cenário. E eu tô vendo a marca aqui da Elo, tô vendo um desenho. Conta pra gente desse azulejo aqui, qual que é a função dele? Então, esse azulejo nós distribuímos para todos os empreendimentos que são considerados parceiros do Circuito do Ouro. O que a gente chama de parceiro do circuito? É aquele empreendimento que nos ajuda, nos dá suporte diante ali das ações, das estratégias que a gente está implementando na região. Seja, às vezes, uma ação com jornalistas, com influenciadores. Então, o estabelecimento parceiro, ele recebeu esse azulejo, e ele recebeu também um kit, um enxoval, com a marca da Elo, que é uma parceira do Circuito do Ouro. A gente está dentro de um projeto que chama Destinos Elo, do cartão Elo, em que a Elo ela faz uma série de investimentos dentro das regiões pelo país. E o Circuito do Ouro é a região mineira que é contemplada. Minas Gerais, só o Circuito do Ouro? Só o Circuito do Ouro. E a gente teve também o projeto de sinalização, Isabela, que é muito bacana, porque fez com que a gente conseguisse materializar toda a nossa estratégia ali do digital, dos roteiros, para o público final. A gente tem algumas imagens ali da comunidade, inclusive apreciando as placas, que é algo belíssimo de se ver. E que a gente tem orgulho. Que mostra um orgulho, sabe, de se perceber dentro do território. E para o circuito também, sabe, quanto entidade. Porque é difícil, às vezes, você falar com o que você trabalha no circuito, né? E a parte de promoção nos dá essa possibilidade. E, por exemplo, agora nós temos, inclusive, a implantação de um centro de atendimento ao turista no município de Barão de Cocais, ali no distrito de Cocais. Na verdade, é uma retomada de um projeto que já acontecia dentro da região, que é um centro de atendimento regional em parceria com o município, que nos permite essa proximidade ainda maior com a comunidade, faz com que a gente consiga estar cada vez mais próximo. Nós temos ali, como eu comecei meu trabalho, minha trajetória dentro do centro de atendimento, para mim é muito legal fazer esse recomeço acontecer, retomar esse projeto, que era um projeto que estava dando super certo, até tentando reproduzir algumas estratégias que já aconteciam, agora de uma forma diferente, mas a gente conseguindo materializar isso, permitindo esse contato ali com a comunidade e tendo uma nova Márcia também, trabalhando no centro de atendimento, que eu acho que é muito legal. Uma nova Márcia. Uma nova Márcia. Porque você começou, quando a gente falou aqui que você foi analista de turismo, você cuidava das informações turísticas desse posto. Eu comecei trabalhando no centro de atendimento, né, do Entre Serras da Piedade ao Caraça, em Catas Altas, onde eu tive oportunidade, porque eu não pensava em trabalhar com turismo, né, Isabela? Foi uma mudança, na verdade, na minha vida. Eu queria outras coisas, estava estudando comunicação, então, assim, não cheguei a pensar no turismo ali como uma alternativa, mesmo
vivendo numa região riquíssima. Não tinha esse olhar. Eu sabia ali do contexto histórico, da riqueza que era, mas não tinha noção nem de como a atividade turística acontecia de fato. Assim como eu acredito que muitas pessoas ainda não têm essa clareza. Não tem. E quando eu fui atuar no circuito, representando o Entre Serras, em que nós tínhamos um plano de trabalho exclusivo para o roteiro, em que eu conseguia levar para as feiras, apresentando o destino, aquilo você fica, gente, olha que bacana. Não se pensava dessa forma. Como que a gente pode mostrar ainda mais a nossa riqueza? Então, foi um trabalho bem legal. E eu acabei crescendo dentro do circuito, né? Eu acho que essa trajetória lá foi bacana, assim, fiz escola. Por que vai ser nesse distrito de Cocais? Tem algum motivo estratégico? Por que vai ser lá? Cocais é um distrito de Barão de Cocais, localiza as pessoas aí dentro da sua fala e dentro da geografia, assim, onde fica Cocais? Então, Cocais é um distrito de Barão de Cocais. Quando você passa 381, quando você chega na entrada de Barão de Cocais, é o primeiro distrito, geograficamente, para as pessoas se localizarem, é o primeiro distrito, também chamado de Vila Cocais. É um distrito charmoso, onde nós temos a famosa festa da quitanda, que já acontece por lá, que é riquíssima, reúne ali várias quitandeiras do município para fazer o seu trabalho. E o centro de atendimento ele está indo para Cocais porque faz parte daquela esfera de compensação da mineração que atua dentro da região, né? Nós temos uma atuação forte dentro da região. Cocais é o que tem a pegada turística, porque assim, quando a gente fala, às vezes, Cocais, quando fala Lavras Novas, as pessoas acham que são cidadezinhas, e não são. São distritos que fazem parte de um município. Exato. Né? A gente até está fazendo um especial no Instagram do circuito, no Instagram promocional, mostrando um pouco mais destes distritos. O território é muito grande. É muito grande, né? Isabela. E assim, se você parar para pensar, como se comunica isso? As redes sociais, elas facilitam muito isso para a gente. Porque a gente consegue materializar algumas coisas. Então, hoje a gente tem feito esse especial apresentando cada dia ali um distrito dentro da nossa região. Recentemente falamos do Morro da Água Quente, apresentamos Brumal, Lavras Novas, São Bartolomeu. Então, assim, a gente são distritos que fazem parte de municípios que compõem o circuito. E que muitas vezes as pessoas se confundem e acham que são municípios. E quando a gente fala do município, a gente está falando do território como um todo. E quando a gente fala Circuito do Ouro, aí a gente está falando de todo mundo mesmo. Isso é importante demais que a gente fale sempre para as pessoas se sentirem parte mesmo, né? Quando se mostra Circuito do Ouro, não estamos falando da Márcia, não estamos falando lá da Sandra, que é nossa atual presidente, da nossa equipe técnica. Estamos falando realmente da região que quem faz a gestão é a associação. E é possível se conectar entre um roteiro e outro roteiro? Como é que esses roteiros normalmente acontecem? Assim, a pessoa pega o carro e vai, existe alguma agência, algum receptivo que atende? Se eu quiser ir, quero comprar e quero ir, viver isso tudo. Quando a gente lançou o projeto de roteirização, era justamente para suprir isso. Para a gente mostrar a região, além desse óbvio que a gente comentou no começo, mas tendo também informação mais palpável para o público final, porque nós temos ali dois públicos, o autoguiado, que é a pessoa que quer ali fazer por conta própria, então o Circuito do Ouro faz um trabalho de conteúdo para facilitar cada vez mais essa viagem. Quem quiser viajar pelo Circuito do Ouro, a gente faz muito atendimento ao turista online, seja e-mail, rede social, a gente faz bastante atendimento, então a gente consegue facilitar esse consumo do autoguiado, e nós temos também um programa dentro do Circuito do Ouro, que chama Circuito do Ouro Recebe, que é uma reprodução ali do Minas Recebe, do Estado, em que a gente qualifica esses receptivos parceiros dentro da região para que a gente consiga uma comercialização seguindo a lógica da estratégia do Circuito do Ouro. Então, assim, pra gente, quando se fala assim, tô consumindo só Congonhas, não é consumir Circuito do Ouro. Para consumir Circuito do Ouro, é preciso fazer pelo menos um roteiro e que se tenha essa circulação. Então, a gente tem hoje agências parceiras que nos dão um grande apoio, seja de apresentação ali durante as feiras, para o mercado, fazendo o atendimento do público, a gente consegue direcionar, sabe, Isabela? É bem legal, porque quando esse público nos chega até através das redes sociais, a gente consegue direcionar. Olha, porque muita gente às vezes acha que o circuito é uma agência, né? Então a gente consegue facilitar esse contato do público, inclusive com as agências, para quem deseja consumir o destino com as agências. Márcia, eu vou te pedir depois pra gente, você me passar o nome e os links das agências, que a gente vai colocar na matéria, tá, pessoal? O link tá lá, então, assim, quem quiser pegar o carro e ir, pode usar o Circuito do Ouro de informação. Mas quem quiser comprar via agência, a gente coloca os links lá. Ótimo. Pode ser? Pode, claro. Maravilha. Mas nem tudo são flores, eu imagino, né? Não.
quais são as dificuldades assim, de gestão de um território tão extenso, né, de um setor ainda que é ao fim da fila numa região que tem outra atividade econômica muito forte, né, assim, até culturalmente falando, são outras atividades econômicas. Quais são essas dificuldades aí para seguir nesse rumo, ou querendo se chegar onde ainda não chegou, né? Eu acho que a primeira coisa, Isabela, o grande desafio nosso é a mudança da gestão municipal. Quando acontece essa mudança ali, né, a cada período de eleição, gera um impacto para a gente, porque você acaba tendo que recomeçar um trabalho. O que o circuito faz? Assim? A gente busca incentivar que quem está chegando procure compreender a estratégia, procure compreender o trabalho. É lógico que a gente dá todo um suporte ali, mas a mudança ali na base, nos municípios, elas afetam muito a nossa atuação. Que então, esse momento agora. Que é esse momento agora. Ano que vem a gente tem esse para casa, a gente até vem conversando internamente de como vai ser essa mudança, mas a gente estimula muito que as pessoas que estão ocupando os cargos dentro dos municípios, que eles tenham esse cuidado de procurar entender as políticas públicas de turismo, porque, por mais que ocorram essas mudanças, para nós, que ficamos ali tecnicamente, é um sofrimento muito grande, você tem que ficar sempre repetindo. Então, a gente estimula, a gente observa aí nos últimos anos que um comportamento diferente de alguns municípios. A gente percebeu que uma cidade ou outra ali, ela acaba chegando, olha, eu quero entender o que é o circuito, e ali, na medida que a gente está no nosso ritmo de trabalho, as pessoas que estão ali ocupando, elas conseguem se organizar para poder compreender. Entendi. Mas ainda há um gargalo muito grande de compreensão da regionalização. É um desafio muito grande de se mostrar o papel dela, a importância de que não é porque um município ele não é ali o principal, que ele não é importante dentro dessa região. Até vendo uma coluna sua outro dia, eu fiquei pensando, realmente não é todo município que pode trabalhar o turismo. Sim. Isso aí foi... É uma polêmica, mas não é todo mundo que tem que trabalhar turismo e tudo bem. Não tem problema, né? E, às vezes, ele não é a vocação principal, mas ele é um apoio, sabe? Ele tem outras coisas e, assim... e se está dentro da associação, ele precisa, pelo menos, ter intenção. Ele precisa, pelo menos, querer... É uma associação de turismo, se comportar, né? É uma associação de turismo. Se comportar para realmente alcançar ali, porque... Nós temos um trabalho técnico, um planejamento, e ele precisa ser seguido. E aí a gente estimula que quem está chegando precisa ter essa compreensão, que é um plano de trabalho regional. Porque uma visão também que as pessoas têm muitas vezes é que o circuito é uma consultoria que vai ficar ali dando um aporte individual, e não é a nossa realidade. Porque a gente não entende o que significa associativismo. Exato, né? Acho que a gente passa muito por isso, né? E aí acaba que fica com aquele olhar ali, a gente quer uma consultoria. É lógico que tem alguns suportes ali individuais que eles acontecem, eles são saudáveis, inclusive, mas, de um modo geral, a gente trabalha e precisa cumprir um plano de trabalho estratégico que tem os seus objetivos, que tem as metas ali a serem alcançadas. Ô, Márcia, assim, e vamos combinar, né? Que assim, quem está chegando na gestão pública agora, vou falar isso para todas as prefeituras do estado, do Brasil. Você está assumindo a pasta de turismo, você tem a obrigação de saber qual que é a política pública do seu estado, do país. Não adianta, não pode cair lá de paraquedas, porque a gente sabe que acontece isso muito na gestão pública, né? Cargos são negociados e a pessoa chega lá sem saber o que é tudo, não sabe nem o que é atividade econômica, quanto mais qual que é a política pública. E descontinua um trabalho que está sendo benéfico para a população, né? Esse é só o meu recado. Ô, Márcia, e você acha que, assim, a gente falou muito da iniciativa privada dentro desse contexto. Você acha que agora, que tem um trabalho, que tem eu acho que nem é um projeto, já é um programa estruturado dentro da região, onde o empresário, ele não é mantenedor, mas ele é diretamente impactado, ele consegue ser um porta-voz? Por exemplo, o empreendimento que tem esse azulejo, ele consegue ser um porta-voz dessa atividade? Você acha que nessas próximas gestões ele pode apoiar tanto a entidade quanto o município para falar, olha, vamos continuar, tá bacana? Muito, Isabela. Inclusive, essa semana nós recebemos um grupo do Nordeste, da Rota das Emoções, em que nós tivemos a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho, e eles são empresários. Olha que coisa mais fina, Minas Gerais, ensinando para a Rota das Emoções, gente. E assim, a gente mostrando ali nosso alinhamento com o poder público e como que os empresários desfrutam disso. Eles ficaram impactados com a nossa realidade enquanto instância de governança que consegue trabalhar dessa forma. E uma coisa que vem acontecendo também nos últimos anos, dentro da nossa execução de planejamento,
a gente tem muitos empresários que participam, inclusive, das nossas capacitações, que são direcionadas para atendimento ao turista. Então, hoje nós realizamos uma capacitação por roteiro, que foi uma iniciativa que começou lá no projeto piloto do Entre Serras, quando nós tínhamos o centro de atendimento lá, e a gente conseguiu manter. Então, hoje a gente realiza essa capacitação para os postos de atendimento e a gente... nem todas as cidades têm centro de atendimento, nem todas as cidades têm ali um atrativo que esteja disponível para poder disponibilizar essa informação. E a gente se depara com vários empresários chegando até nós via essa capacitação. E aí eles... Porque são todos vendedores do circuito, são todos vendedores. Né? E esse é um discurso, é uma forma da gente chegar até eles. E quando eles se aproximam de nós dessa forma, via capacitação, já nos dá uma ferramenta ali fantástica para ajudar a divulgar a região. Você vai ter tipo um recepcionista de hotel que não vai falar só do hotel, vai falar de toda a região. Nossa, exato. Então, assim, eles têm participado, a gente tem conseguido uma adesão muito grande dos empresários, dos pequenos produtores. Então, assim, um pessoal que tem chegado até nós via as outras estratégias do circuito. Uma coisa que a gente implementou ano passado também é o Conexão Circuito do Ouro. Inclusive para a gente poder chegar às várias camadas ali da nossa cadeia. Que a gente fez o Conexão Circuito do Ouro com foco nas prefeituras ali na área de comunicação dos municípios, convidando influenciadores ali da região. A gente acredita muito nessas pessoas como distribuidoras de informação dentro do território. Então, esses pequenos influenciadores participaram do Conexão para poder entender a estratégia do circuito, entender como que nós comunicamos a região, como ela é organizada. E aí a gente vai percebendo ali sempre alguém produzindo um conteúdo, marcando o circuito, falando de que roteiro que faz parte. Então, assim, isso é muito bacana. E é um feedback. E é um feedback das nossas ações. Tivemos também, ano passado, a oportunidade de trazer o Thiago Akira para uma dessas ações que era com foco nos empreendimentos e acaba que os municípios participam também, a gente consegue mobilizar um pouco ali de comunidade e é uma região muito grande, Isabela. Então, assim, cada resultado, por mínimo que seja, que ele é alcançado através das nossas ações, é muito satisfatório. A gente fica muito feliz porque demonstra que realmente tudo que a gente caminhou aí nesses 30 anos de Circuito do Ouro tem dado certo. A gente tem realmente alcançado aí um grande sucesso. Fico feliz e fico orgulhosa assim, de Minas Gerais estar nesse caminho, né? Principalmente ampliando aí a visão de assim, Ouro Preto, que já é consolidado na cabeça das pessoas, vai mostrar que a gente tem muito mais, né, Márcia? Exato, assim. exato. E aqui, terminando já, caminhando para os finalmentes, me conta uma coisa. O que você faz quando você está de férias? Quando você viaja? Você viaja para o Circuito do Ouro? Não, né? Não. Uma fugida, né? Só um pouquinho, às vezes. Mas é engraçado, né? A gente, quando trabalha com turismo, você quer viajar, óbvio, a gente viaja. Eu adoro ficar em casa, mas eu confesso que eu viajo também. Adoro ficar ali no chinelinho, né? Acho que a melhor parte das férias é poder calçar um chinelinho e ficar mais tranquilo. Mas é engraçado, Isabela, porque quando a gente viaja, mesmo para descansar, você fica muito atento ao que os destinos estão fazendo, o que os empreendimentos estão produzindo. Inclusive agora, recentemente, fiquei uns dias de férias e a primeira coisa que eu fiz chegando foi, nossa, me dá seu telefone, que eu quero te levar para falar para os empresários do circuito. Porque não tem jeito, assim, é um trabalho que você fica muito conectado aí. As pessoas têm uma falsa impressão, às vezes, que a gente está viajando, a gente está só se divertindo, né? Sei bem. Eu escuto isso o tempo todo. Nossa, a Márcia estava aqui ontem, já está não sei aonde, porque a gente roda muito a região, a trabalho, fora dela também, seja para as feiras, seja ali a convite para, inclusive essa da Rota das Emoções foi um caminho contrário do pessoal vir até nós, mas já aconteceu ao contrário, você mesmo vivenciou isso muito dentro do circuito, da gente falar mesmo do nosso trabalho, das iniciativas, que eu vejo que é um trabalho tão amarradinho, Isabela. Então, assim, quando você está passeando, você acaba ficando de olho ali no que está acontecendo. Jeito, olhar crítico porque você quer trazer. Né? Você fica, isso aí eu tenho que levar. Isso aqui, pelo amor de Deus, que não aconteça lá. Pelo amor de Deus. Ô, Márcia, eu queria te agradecer muito, assim, por receber nosso convite. Eu queria divulgar as redes do circuito. Sim. Fala pra gente aí, Instagram. Nós temos 2 perfis. Um é para quem quiser ficar conectado, saber das iniciativas do circuito, ficar atento às capacitações, que muita gente nos procura já, inclusive, para isso. É o @Associação do Circuito do Ouro. Que mostra a instituição. A instituição, mostra todos os nossos trabalhos. Atrás do palco. Exato, os bastidores da associação.
associação do Circuito do Ouro, e o perfil para o público final, o de promoção, que é onde nós estamos ali conectados com o público, é o @Circuito do Ouro. Onde o @Circuito do Ouro é para quem quer ir para o circuito, saber o que tem para fazer conhecer lá. A região, exatamente. Não é para ver a cara da Márcia, não. Para conhecer realmente o destino, desfrutar de todas as nossas possibilidades, são incríveis. É uma região muito rica e que tem muito a ser explorada, e a gente, né, vai descobrindo cada dia mais. E o site? É circuitodooro.tour.br. E aí lá a pessoa também consegue ter, aí ao invés de rede social, vai ter a visão geral do temos circuito. o blog também dentro do site, que tem um conteúdo ali mais extenso. A gente tem alguns e-books também para lançar, que a pessoa pode só cadastrar o e-mail ali e receber com algumas dicas. Tem material digital, isso facilita muito ali para viajar. Maravilha. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Desejo mais sucesso para você, para o Circuito do Ouro, né, para essa região que todo mundo tem no coração. E a você também, eu quero te agradecer por ficar com a gente até aqui, te convidar para seguir as redes do Uai Turismo, @portal Uai Turismo, e, claro, nosso conteúdo no turismo.uai.com.br. Eu te vejo na próxima semana. Obrigada.